Então, lembram que com o professor Bonato falamos para vocês que a promoção do curso seria através de uma monografia sobre um tema à escolha de vocês. E para escrever a monografia podem se associar formando equipes não grandes, não exageradamente grandes, mas de 2, 3, quem sabe até 4 pessoas se possível. Agora, a gente também pensou que, quem sabe, alguns de vocês não estão, digamos assim, em possessão de um tema específico que permita escrever a monografia. Então, a gente, a partir de agora, está tentando apresentar temas que possam servir de base para uma monografia. E nós vamos disponibilizar no Moodle, então, umas anotações básicas sobre a metodologia que pode servir para executar a monografia. E vamos tentar que sejam temas de caráter prático. Por exemplo, hoje há um tema no qual o professor Bonato é bem experto, conhece profundamente, que é o aspecto da continuidade. Não é? A continuidade elétrica é um problema técnico, que não é evidentemente do escopo deste curso. Nós vamos a enxergar, a focar a qualidade de energia elétrica como um dos fatores que definem a economia do mercado. Justamente a ANEEL, não é? Ela reconhece, vamos dizer assim, entre as fontes de custos da distribuição, os custos que se originam na melhoria de qualidade. E também aplica um sistema de incentivos, que são tanto incentivos como desincentivos, incluindo multas. Eles estabelecem valores, digamos assim, limites no DEC e FEC dos consumidores, e a partir daí, então, estabelece critérios e multas que penalizam, que punem as empresas que não mantém a qualidade nos níveis mínimos que a agência reguladora especifica. Então, desde esse ponto de vista, que é o que é interessante? Primeiro, o modelo que a gente apresentou para vocês, esse modelo Tarot, ele permite incorporar a qualidade como um fator econômico. Então, eu posso definir um tarot que contém também o custo da qualidade. E consequentemente, é uma coisa que a vezes a gente chama de que tarot ou tarot de qualidade, mas que no fundo é apenas um modelo de mercado que incorpora entre os custos da empresa os custos da qualidade. E agora, como é que hoje em dia a agência reguladora considera a qualidade da energia elétrica? Ela estabelece dois tipos de qualidade, o que chama qualidade de serviço e qualidade de produto. Então, por exemplo, a qualidade de serviço, uma das principais é a continuidade do sistema, ou seja, a capacidade do sistema de manter disponível a energia elétrica a todo momento, dentro das, digamos assim, das regras, dos limites de contratação e de uso de energia. Eu tenho que ter disponível para qualquer cliente uma determinada quantidade de demanda. Não é? Há um limite de demanda, claro, no compromisso da distribuidora para entregar a energia. Mas, dentro desses limites, o ideal é ter uma disponibilidade permanente.
Claro que isso é impossível, porque, vamos dizer, sempre há falhas que acontecem na rede, afetando os dispositivos da rede. E, consequentemente, durante certo número de horas, e afetando a diferentes números de consumidores, eu tenho interrupções no suministro de energia. Então, como é que a gente vai tratar isto? Em primeiro lugar, com relação à questão técnica da continuidade, nós não vamos precisar de grande coisa, mas para a equipe que vai trabalhar nisso, se for o caso, uma fonte boa de consulta é um livro que a gente usa bastante, que é o livro do professor Wei-Jian Lee, que é um engenheiro da British Columbia, a mesma empresa em que o professor, na cidade de Vancouver, não? Onde o professor Bonato fez seu doutorado, não? Na Universidade de British Columbia. Então, este professor Lee, ele primeiramente estava trabalhando na Ontario Hydro, depois foi contratado pela British Columbia. Então, ele é um dos principais especialistas na área de continuidade. E este livro é muito claro, tem muitas coisas interessantes, muito mais do que vai precisar, obviamente, a equipe que trabalha nisto, que pode, quem sabe, se conformar com o pequeno resumo que a gente fez. É um resumo que pretende dar a vocês todas as ferramentas, de maneira que este texto seria uma complementação para, por si despertam vocês alguma curiosidade de saber alguma coisa a mais. Essa é um pouco a ideia. Qual é a outra vantagem? Veja bem, nós vamos entrar daqui a pouco na área de análise de risco. Dentro deste curso, que é um curso sobre mercados, o interesse fundamental, o foco está no risco financeiro. Não é? Mas nós sabemos que na área de engenharia interessa também muito o risco físico. Por exemplo, este mesmo problema de interrupções no suministro de energia para os clientes acontece com interrupções digamos assim, na circulação da informação, para, por exemplo, quem tem um celular. Ontem, por exemplo, a rede esteve indisponível em Itajubá, pelo menos na Vivo, durante várias horas, e isso representa uma imperfeição no sistema, ou seja, uma ausência ou falta de qualidade. Então, o que nós vamos enxergar agora é uma visão da qualidade da energia elétrica que envolve os riscos físicos e também os riscos financeiros. Então, este tema tem essa vantagem. Ela vamos dizer, de alguma maneira, você vai ter que unir o risco físico com o risco financeiro e ver o resultado econômico total, como isso influi no lucro da empresa, na utilidade que recebem, o bem-estar que recebe a sociedade do mercado elétrico, coisas desse tipo. Então, bom, como é que a gente pode começar esta discussão? O princípio fundamental da continuidade, então, consiste em, de alguma forma, medir digamos assim, essas interrupções. Tem que ser medidas de alguma maneira. Então, como é que se costuma medir isso? A través de um índice que se chama de indisponibilidade do sistema, que se usa uma letra U para indicar, porque vem do inglês unavailability, né? Unavailability, começa com U, então
se usa a letra U, mas aqui em português é indisponibilidade. Então o sistema está indisponível durante uma fração de tempo. Então a indisponibilidade é um índice que está representado como uma fração, um número menor que 1. Bom, isso então em quanto à indisponibilidade. Agora, como é que eu consigo medir a indisponibilidade? Veja bem, há algumas coisas que são interessantes de ver se nós vemos aqui a primeira... Sim, não tem pressa. Na primeira folha, não é? A gente tem uma definição geral da continuidade, falando que o que nós chamamos familiarmente de interrupções, os americanos usam a palavra outage, que significa saída, justamente, out. Não é? Então, essas saídas se devem a quê? São equipamentos que saem de serviço por alguma situação, ou uma falha reparável, ou uma falha definitiva por envelhecimento do equipamento, coisas desse tipo. Então, há certos modelos que me dão o efeito dessas outages sobre a indisponibilidade. E normalmente como é que eu meço a indisponibilidade de um sistema, de uma rede? Bom, pensem vocês, por exemplo, aqui na CEMIG. A CEMIG é uma empresa que vende alguma coisa em torno de 25 a 30 terawatt-hora por ano para aproximadamente 5 milhões de usuários. Tá? Então, nesse sistema de CEMIG há uma imensa quantidade de falhas possíveis. Eu posso ter um curto aqui em Itajubá, um curto em Belo Horizonte, outro curso em Juiz de Fora, afetando diferentes, digamos assim, núcleos de população durante tempos diferentes. Então, eu tenho que fazer uma espécie de registro de todas as falhas, as outages que acontecem, indicando quantos consumidores atingiu e quantas horas durou. Então, digo, bom, 1º de janeiro, teve uma falha em Juiz de Fora, afetou 5.000 pessoas e durou 3 horas. Houve outra falha em Belo Horizonte, el dia 3 de janeiro, e assim vai listando. Né? Ou seja, vai multiplicando número de consumidores por tempo de duração da falha. Está meio difícil. Tá? Então, vocês fica bem claro como a gente calcula a indisponibilidade. Vai registrando todas as falhas. Cada falha afeta um certo número de usuários e dura tanto tempo. Agora, vocês dirão, uma falha em Belo Horizonte é diferente que uma falha em Itajubá. Porque os consumidores de Itajubá podem consumir menos que os consumidores de Belo Horizonte. Então, para não complicar as coisas, eu defino um consumidor médio da CEMIG. Ou seja, eu digo o seguinte, bom, a quantidade de energia que é consumida por ano pelos consumidores residenciais da CEMIG, por esos 5 milhões de consumidores, é, por exemplo, de 20 terawatt-hora. Certo? São 20 terawatt-hora. Dividido 5 milhões, me dá o quê?
me dá o consumo de energia do consumidor médio da CEMIG durante o ano. Se agora eu pego essa energia por habitante ou por usuário e divido por 8.760 horas, vou ter a potência média que consome. Ou seja, eu posso imaginar o seguinte: todos os consumidores da CEMIG são iguais. Cada um consome por ano um 5.000.000º do total que vende a CEMIG. E, em consequência, se eu divido essa energia gasta por ano, ou consumida por ano, por 8.760 horas, eu tenho a potência média consumida pelo usuário. Isto é, pensem assim, por exemplo, um usuário que consome 3.600 kW por ano, 3.600 kWh por ano, vai consumir 300 por mês e vai consumir 10 kW por dia, kWh por dia. Se eu divido 10 kWh por 24 horas, tenho a potência que está gastando esse consumidor. Claro, esse consumidor consume mais durante a noite ou durante horário de ponta e consume menos. Mas esse consumidor médio é um consumidor que eu imagino que está consumindo sempre a mesma coisa. E qualquer consumidor da CEMIG, eu imagino que consome a mesma coisa, com as mesmas características. Então, eu consegui reduzir a CEMIG a 5 milhões de caras que são exatamente iguais. E que são caras que cada um consome permanentemente durante as 24 horas por dia, durante toda a semana, durante todo o mês, sempre a mesma quantidade. Vamos dizer, por exemplo, 0,3 kW de potência. É como se essa casa tivesse uma carga que sempre é de 0,3 kW. Então, que significa? Que nas 24 horas consome 7,2 kWh, que num mês vai consumir 210 e alguma coisa, e que no ano vai consumir 2.500. Então, vocês veem que simplificação grande que eu faço. Mas é o que a ANEEL aconselha a fazer e o que é bom fazer, porque veja bem, se eu quisesse distinguir entre os usuários de Belo Horizonte ou de Itajubá e de Juiz de Fora, complicaria tanto o sistema que todo o esforço da CEMIG estaria gasto em calcular a indisponibilidade, em vez de ter um sistema rápido de cálculo que me possa dizer: olha, a CEMIG está com muita ou pouca, está bem, está ruim. Então, se eu considero todos os consumidores, e com certeza, a partir das leis de estatística, do fato de que digamos assim, uma falha pode acontecer a qualquer momento do dia e com qualquer pessoa, estão distribuídas de forma, digamos assim, gaussiana para todo, para o tempo e para o espaço e para a demografia. Então, a estatística me diz que o consumidor médio é uma boa descrição do sistema. Que a disponibilidade do sistema calculado para um consumidor médio é muito parecida à verdadeira que teria discriminando os consumidores de cada lugar. Então vocês veem que, como em todas as coisas, não é? Como engenheiros nós temos que simplificar. E aí então eu tenho você vê lá, eu tenho esse U pequeno lá embaixo, U igual a delta E sobre E, me está dizendo o seguinte: delta E que é? Delta E é a energia que teriam comprado os consumidores e não conseguiram comprar porque não tinham disponibilidade. Não havia tensão.
Então não conseguiram consumir isso. Então, essa quantidade de energia que deveriam consumir, mas não consumiram, é o que eu chamo delta E, é a energia interrompida. E E é a energia realmente comprada, realmente consumida. Então, a proporção entre a energia interrompida e a energia consumida é o que se define como indisponibilidade. Está aí. Então, aí tem um exemplo, justamente, em que a gente imaginou um sistema que tem uma energia de 13,14 terawatt-hora. Tem 5 grupos de consumidores. Desculpa, tem 5 milhões de consumidores. 5 vezes 10 a 6 unidades consumidoras. Então, com esse valor, eu chego a uma potência média por consumidor de 0,3 kW. Ou seja, são 5 milhões de caras que estão consumindo as 24 horas do dia, 7 dias por semana e todos os meses do ano, sempre 0,3 kW, ou seja, 0,3 kWh por hora. Não é? Isso é exatamente a ideia. Bom, nessas condições, eu estou imaginando agora que durante o ano houve 5 outagens, 5 interrupções. Essa tabela verde que está aí me mostra, então, 5 interrupções. Cada interrupção está definida por um subíndice I. Então, para I igual a 1, tem uma primeira interrupção que afetou a 3 milhões e durou 10 horas. São grandes interrupções porque senão teria que fazer uma lista de miles, não é? Então, para fazer um exemplo didático, estou pensando em grandes interrupções. Então, a primeira interrupção afetou 3 milhões e durou 10 horas. A segunda afetou 2 milhões e durou 15 horas. A terceira afetou 4 e por aí vai. Não é? Então, veja bem, nessas condições, eu vou calcular a indisponibilidade do sistema, usando uma fórmula que isso está demonstrado e feito, que me diz o seguinte, que a indisponibilidade do sistema tem uma forma muito simples de calcular. Já falamos que indisponibilidade era uma U minúscula, não é? Usamos. Então eu tenho U minúscula. Aqui tenho, então, vou somando os produtos do número de consumidores afetados pelo tempo de duração da interrupção. Faço esta somatória. Divido pelo número total de consumidores da CEMIG, 5 milhões, do exemplo. E aqui multiplico por 1 dividido A, onde A para aqui é o ano. Ou seja, 8.760 horas. Então, assim que eu calculo a indisponibilidade do meu sistema. Bom, mais ou menos dá para ver como é que as empresas e a agência reguladora vai quantificando a qualidade. É óbvio que se, por exemplo, essa indisponibilidade fosse
de 1/100, significaría que eu tenho 80 e tantas horas indisponíveis por ano. Ou poderia dizer, o DEC dos consumidores de uma empresa que tem disponibilidades de 0,01 é de 87,6 horas ano. Isso surge, para quem se interesse, isso está demonstrado nesse material que a gente vai deixar com vocês. Bom, é interessante prestar um pouco de atenção a estas coisas, porque, vejam bem, infelizmente, não há diria assim, um consenso sobre os índices de confiabilidade, de descontinuidade. Para a ANEEL, o que interessa são o DEC e o FEC. O que significa isso? Significa, DEC é duração equivalente por consumidor e FEC é frequência equivalente por consumidor. Agora, quando eu calculo a indisponibilidade, vocês veem que eu faço um cálculo, não é? Esse parêntese que está aí, seria o quê? Seria a soma de todas as interrupções, ou seja, número de consumidores vezes tempo de interrupção, e dividido por N. Tá? Então, isso me dá justamente o DEC. Se vocês pensam um pouco, veja bem, N é adimensional, está medido em usuário, não tem dimensão física. T está em horas, é tempo, duração. Então, essa expressão aí, esse parênteses está medido em horas. E, se vocês veem, ele está dividido por um número de consumidores. Então, a somatória de N por T me dá o tempo total que estão interrompidos todos os consumidores. Se eu divido pelo número de consumidores, tenho o tempo médio que está interrompido cada consumidor, que é exatamente o DEC. Então, você vê que, na verdade, tem muita gente que fica preocupada porque vai ler um livro americano ou europeu e encontra outros índices que são parecidos, mas não exatamente iguais que o DEC e o FEC. Agora, a indisponibilidade é um índice universal, todo mundo entende o que é. Então, é bom a gente saber que a indisponibilidade se obtém, como vocês veem aí, dividindo um tempo, dividindo o DEC pelo número de horas por ano. Então, por exemplo, vamos supor que aqui em Itajuá temos 20 horas por ano de DEC. Quanto vai ser a indisponibilidade? Vai ser 20 dividido 8.760. Vai dar uma coisa igual a 2 milésimas e meio, alguma coisa assim. Esse é o tempo que está indisponível no sistema. Ou seja, o sistema está 2,5 milésimas interrompido e 990 e tantas milésimas funcionando. O DEC e o FEC não interessam a quantidade de consumidor afetado? Interessa como? Quantas pessoas foram afetadas? Interessa, sim. Por isso que justamente o DEC, veja bem, esse parêntese aí é o DEC. Tá? Então, o DEC como se obtém? Se obtém somando os produtos do número de pessoas afetadas por tempo em que foram afetadas, dividido pelo número total. Então, isso é o DEC. Se eu divido por 8.760, tenho indisponibilidade. Você vê que o DEC e FEC estão muito relacionados de uma maneira muito simples.
com a indisponibilidade. Outros países têm índices que são mais difíceis de encontrar o significado. Agora, o interessante é o seguinte: demonstrar que realmente essa fórmula está correta é bem complicado. Precisa encontrar uma equação de segundo grado e provar que essa equação de segundo grado, a raiz quadrada, o radicando de raiz quadrada, é um quadrado perfeito. Então, por isso é que aí não aparece nada, a fórmula é tão simples. Mas, volto a repetir, a equipe que queira, ou qualquer um que queira, digamos assim, ler sobre este problema da continuidade, vai encontrar aqui a demonstração e qualquer dúvida a gente está para resolver. Bom, então, como é que a gente tem que focar este problema da continuidade? Vejam bem, até agora a gente falou com um vocabulário tipicamente de engenharia. Não falei nada sobre economia. Então, a gente tem que ver como é que consegue agora ver o impacto econômico da qualidade. Porque até agora, que é o que a gente sabe? Sabe que, inevitavelmente, no sistema existem faltas. Que essas faltas, então, terminam significando para cada consumidor um tempo médio de interrupção e um número, uma frequência média de interrupção. E que é como eles percebem a qualidade, a continuidade do sistema. A percepção da qualidade do sistema é feita através do que um consumidor sente. Então, cada consumidor sente diferente. Claro, quem está na ponta de uma linha rural vai sentir um DEC muito maior que o DEC da CEMIG. E o DEC de um cara que está no centro de Belo Horizonte vai sentir um DEC muito menor que o DEC médio da CEMIG. Mas, em média, o consumidor médio da CEMIG sente o DEC na forma que se calcula dessa maneira. Tá? Bom, então, como é que a gente encontra isso? Na seguinte tela, se você pudesse, isso, exatamente. Aí você vê, aí tenho um tarô, um diagrama de fluxo monetário, em que eu tenho o quê? Veja bem, começa com a receita, que já sabemos que é uma função quadrática da energia vendida. Depois, tenho os custos operacionais, OPEX, não é? Ou seja, começa com a receita, tenho que deduzir o OPEX e o que fica é o EBITDA. Não é? É o começo do tarô. Agora, onde é que aparece a qualidade? Aparece no OPEX. O primeiro lugar em que aparece é no OPEX. Onde? Em que termo? Veja bem. Aí a gente tinha E vezes E, que é o custo de compra de energia e custo de transmissão. Depois tem um custo que envolve as perdas, né? Que é P sobre V por E quadrado, né? Onde B é o BRC, né? B ou BRC tanto faz, é o capital, né? Usado para construir a rede. Né? E agora, esse terceiro termo de OPEX é justamente o custo das interrupções, que foi introduzido agora. Antes não tinha o custo das interrupções. Agora, no tarô de qualidade, está introduzido. E você vê
Una cosa interessante. Vejam aí a indisponibilidade U, que está aí, é um fator. O produto de U pela energia comprada é energia interrompida. E o custo da energia interrompida é o quê? É a tarifa vezes a energia interrompida. Isso é o que custou, o que tivesse custado essa energia interrompida se realmente tivesse podido ser vendida. Mas como não conseguiu ser vendida, então é como se fosse um custo. Ou seja, em vez de eu colocar aí a receita menor, lá em cima, deixo a receita como está e coloco essa diminuição de receita como um custo. Esse é um pequeno truque que a gente tem para adaptar o tarô ao problema da qualidade. Então, você vê que o tarô de qualidade, a única coisa nova que tem é a existência de um custo de qualidade, que é um quesinho, vezes E dividido Q. Que é Q? Que é também um capital. Mas, veja bem, B é o capital investido na rede, todo o que dá, digamos assim, tamanho à rede. Bitola dos condutores, tamanho dos transformadores. O que é o capital investido em melhoria da qualidade? Por exemplo, disjuntores religadores. O religador não influi no tamanho, na quantidade de energia que pode passar, não é? Mas melhora a qualidade, como justamente vamos ver nesse problema que apresentou o professor Bonato. Nós vamos tentar discutir justamente como, então, aumentando comprando religadores que não estavam ainda, eu consigo diminuir quesinho. Ou seja, esse quesinho é o que me está dando o que custa a interrupção. Colocando mais religadores no sistema, eu diminuo esse quesinho. Mas tenho que pagar o preço desses disjuntores. Então, aumentou o quê? Então, um projeto de melhoria de qualidade, de melhoria de continuidade, implica uma diminuição do quesinho pelo efeito dos disjuntores religadores que permitem diminuir os tempos de recuperação do sistema. Mas, por outro lado, aumenta o capital investido em melhoria da qualidade porque tenho que agregar aqui o custo dos disjuntores que coloquei. Então, no fundo, agora, a gente vê como o tarô resolve um problema de saber se um projeto de melhoria de qualidade é aceitável ou não para a empresa. Basta pegar este sistema, que seria, digamos assim, este tarô, não é? Que seria o tarô base da revisão tarifária, dá equilíbrio econômico e financeiro, ou seja, dá um EVA igual a zero. Agora, se pego esse tarô e faço um novo tarô, diminuindo o quesinho e aumentando o Q, vejo que EVA me dá. Se esse EVA virou negativo, de zero passou para negativo, evidentemente que o projeto não é rentável. Mas se eu consigo passar para um EVA positivo, significa que através do projeto eu consegui melhorar a empresa. E como nós tínhamos falado, esse EVA que eu consigo, através da inovação tecnológica de colocar os religadores, me dá um EVA positivo. E a ANEEL me deixa aproveitar esse ganho, entende? Me autoriza esse ganho. Durante quanto tempo? Até a próxima revisão. Ou seja, vamos dizer, qual seria a estratégia mais inteligente da empresa? Seria a seguinte: imediatamente depois da revisão tarifária,
coloca os religadores, consegue então um EVA já no primeiro ano, um EVA positivo. A ANEEL vai deixar esse ganho, só vai tirar desse ganho o fator X. O resto do ganho vai deixar com a empresa. Então a empresa tem 3 anos para ganhar. Assim funciona o sistema de regulação, certo? Então, esse é o princípio. Agora, vejam bem, outra coisa bem interessante. Esse B e esse Q representam o capital investido pela concessionária, pela empresa distribuidora. Então, eu dividi esse capital em 2 partes agora. Em vez de tratar só da base de remuneração geral, divido essa base de remuneração em uma parte, uma parcela, que seria a parcela que chamamos de escala, que atende só ao tamanho do sistema, e a parcela de melhoria da continuidade, que é a parcela Q. Então, o capital total é bem mais Q, evidentemente. Mas a ideia, então, é que eu posso otimizar, ou seja, eu posso calcular qual é o valor de B e qual é o valor de Q que minimizam os custos do sistema. Então, você vê que o tarot serve já para que a empresa saiba quanto tem que investir em cada coisa para conseguir o máximo de ganho, explorar o mais possível os incentivos da ANEEL. Então, esses valores ótimos estão lá embaixo. ¿No es? El B asterístico es igual al parámetro P dividido la tasa de remuneración del capital, TRI sería el costo del capital de la empresa, elevado a 1/2 por E. Y el tamaño óptimo de Q es también Q dividido, es un factor elevado a 1/2, mas agora, veja bem, a energia. Vejam a grande diferença que está entre os dois. O máximo aí é proporcional a E. O máximo aqui proporciona a E a 1/2. Então, a otimização da melhoria de capital tem um resultado diferente do outro. E vai ter que levar em conta isso. Mas isso com tarot é fácil de fazer. Há todo um software que foi feito, inclusive, em uma tese de doutorado de há alguns anos, em que tudo isto é convertido em um programa que justamente permite otimizar o sistema. Tá? Então, vocês veem, que é o que eu consegui? Consegui, por um lado, incorporar a qualidade. Por outro lado, eu já tinha conseguido otimizar o capital de escala, o capital B. Mas agora posso também otimizar o capital de melhoria, Q. E uma vez que substituo isso, tenho o custo mínimo, que é uma função de E e de E a 1/2. Infelizmente, essa simplicidade que tinha o tarot sem qualidade está um pouco perdida, porque aparece E a 1/2. Mas, desde um ponto de vista prático, se eu tenho isso programado em Excel ou em qualquer tipo, creio que era LabVIEW que usou o Sérgio, né? Isso, foi feito em LabVIEW. Então, com isso tem o cálculo é igualmente rápido. Não é nada complicado. Para um programa como Excel ou LabVIEW, calcular o ótimo e resolver o tarot quando aparece também o termo E a 1/2. Bom, vejam bem, o resto, as seguintes folhas estão dedicadas ao quê? A fazer o cálculo justamente da otimização, ver o que acontece quando otimizo e depois qual é o resultado, por exemplo, de um reajuste tarifário, de uma revisão tarifária. Ou seja, como vai a marchar, como vai evoluir
ao desempenho da empresa quando ela está se preocupando por manter seu investimento em melhoria também otimizado, da mesma maneira que mantinha antes otimizado o investimento de escala. Bom, volto a repetir, isso tem interesse para quem se interesse para ler e particularmente as pessoas que queiram trabalhar neste tema, aí vão encontrar exemplos bem simples de como a gente trata o problema de melhoria de qualidade. Agora, um aspecto interessante também é o seguinte, então. Até agora falamos de um projeto de melhoria que diminui o Q, o Qzinho, e consequentemente diminui o custo da qualidade, mas aumenta o investimento em qualidade, em melhoria. Então, diminui Qzinho e aumenta Q. Como são efeitos contrapostos, eu tenho que testar no tarot para ver o que resulta no EVA. Se a proporção de Q, de Qzinho e de Q permite aumentar o EVA ou não. Tem os dois casos possíveis. Aí são exemplos para os dois casos. Bom, mas veja bem, existe a possibilidade de ter ramais rurais em muitas cidades. Estou dando um exemplo. Então, o que acontece? O ramal rural tem muitas faltas. Por exemplo, galhos de árvore, descargas atmosféricas. São todas faltas. Mas são faltas que se caracterizam porque são transitórias. Ou seja, uma vez que se deionizou o ar, o raio já não dá curto. Uma vez que o galho bateu e o vento, com o vento e voltou, já não. Então, veja bem, se eu tivesse um disjuntor comum, o disjuntor vê que há um curto, corta e acabou. Até que não vá uma turma e religa, está todo interrompido. Inclusive, digamos assim, a parte da linha que está na cidade, porque se ela tem continuidade, então pode ser perfeitamente que ocorreu curto aqui e abre um disjuntor que está no começo da subestação. Então fica todo um setor desguarnecido durante bastante tempo. Mas se eu tenho um religador, não acontece. Por quê? Porque o religador automaticamente volta a conectar depois de uma certa quantidade de ciclos. Por exemplo, um religador que eu estou lembrando, religa depois de 36 ciclos, ou seja, um pouco mais de meio segundo. Depois desse meio segundo, grande parte dos curtos-circuitos desapareceram sozinhos, porque houve deionização do ar ou houve saída do galho que estava encostado na rede. Entende? Então eu tenho uma, digamos assim, uma possibilidade de diminuir muito o tempo de interrupção. Porque o religador religa automaticamente em pouquíssimo tempo. E não é um disjuntor comum que tem que ser rearmado por uma turma que vá e que tem que esperar, quem sabe, que a chuva acabe e por aí vai. Agora, como posso calcular praticamente o que realmente influi um religador? O primeiro passo é ter uma ideia de distribuição estatística das durações de falha. Então, as falhas transitórias, a duração das falhas transitórias, obedece a uma distribuição que se chama de log normal. Não é? É mais ou menos assim. Está aí, não é? Dá para ver.
Então, veja bem, por exemplo, se acontecem estas faltas, e eu religo neste momento, veja bem, aqui começou a falta. E tem faltas que duram pouco, por exemplo, as mais comuns estão aqui durando esta quantidade, e tem, à medida que aumenta o tempo, tem um menor número de falhas. Então, vejam bem, se eu religar aqui, todas as faltas que aconteceram aqui desaparecem. E só continuam as faltas que estão aqui. Porque se a falta dura mais, a religação fracassa. Volta a religa, volta a perceber um curto e volta a abrir. Então, em resumo, um religador com este tempo de religação vai a liberar todas as faltas que estão aqui e nenhuma das faltas que estão aqui. Então, qual é o número de faltas que são liberadas? É esta área, a área que está debaixo desta curva. E as que não são liberadas são estas aqui. Então, você vê que é fácil calcular um tempo de religação que me permite liberar uma boa quantidade de faltas, sem que esse tempo de religação seja exagerado. Porque, logicamente, essa liberação é um sistema eletrônico que produz isso. Se eu quisesse, por exemplo, esperar minutos para religar, vou ter que ter um bruto sistema eletrônico aí complicado. Então, o custo do religador aumenta com o tempo de religação e com o número de religações. Normalmente eu faço o religador com 3 religações possíveis. Mas se eu quisesse, por exemplo, eliminar todas as faltas que têm duração menor de 5 minutos, tenho então que durante 5 minutos estar fazendo religações. Isso me dá um sistema de controle eletrônico muito complicado de religações e me aumenta muito o preço. Então você vê que eu tenho um conflito aí, entre que quanto mais tempo eu estou fazendo religações, mais faltas estou liberando. E então consigo diminuir o DEC e o FEC, principalmente o DEC. Agora, se eu deixo que o meu sistema seja barato, custe pouco, então vou ter poucas religações e o número de faltas liberadas vai ser mais pequeno. Então, qual é a conclusão? Olha, por um lado, quanto mais tempo estou religando, mais faltas estou liberando. Mas ao mesmo tempo mais caro resulta o religador. Então, vai acontecer o quê? Que para tempos muito pequenos, as faltas liberadas são muito poucas. E então não se ganha grande coisa. Por outra parte, se eu quiser ir a liberar todas as faltas, teria que comprar religadores de um custo tal que não compensaria a diminuição do DEC que eu consigo. Entende? Então vai haver um intermédio. E esse valor intermediário está calculado aí. Você vê que eu posso calcular esse valor em função do quê? Em função da quantidade de energia interrompida, o delta E, e aqui aparece um fator de custo que vocês vão a analisar. Aqui, por exemplo, está, para simplificar, em vez de considerar uma distribuição log normal, a gente considerou uma distribuição trapezoidal, que é uma aproximação. Você vê que
Ela não é muito boa para representar nas faltas de curta duração. Mas essas faltas eu tenho certeza que vão ser eliminadas pelo religador. Então, não tenho que me preocupar muito por esse erro. Então, se eu faço as contas para essa forma particular, você vê que eu consigo, então, definir qual é o tempo de religação máximo que tenho que usar. E isso me vai definir, então, que coisa? Me vai dar o mínimo custo total do projeto, que é a soma da quantidade que eu vou poupar a partir do projeto, mais menos o custo do projeto. O benefício de um projeto que é o que ganha o projeto menos o que custa o projeto. Então, essa diferença é a que eu vou querer maximizar. E essa maximização acontece para um tempo particular de religação. Então, você vê que na análise do risco físico, valem os mesmos princípios que a gente usa para o cálculo do risco econômico. Lembram que a gente estudou que no modelo do consumidor, o consumidor que fazia? Procurava maximizar seus surplus. Ou a empresa procurava maximizar seu lucro. Ou seja, se maximiza o quê? Dinheiro. Maximiza o lucro, maximiza o bem-estar, que está medido em dinheiro. Aqui, se maximiza um valor digamos assim, de diminuição de custo operacional, mas, e isso corresponde a minimizar o risco físico, mas também aqui, esta última parte, que permite obter o tempo de religação ótimo, é uma análise de risco econômico, porque o que procura agora é também minimizar a quantidade de dinheiro. Então, você vê claramente aí qual é a distinção. Quando eu trabalho com risco físico, o que quero maximizar ou minimizar, em geral, são o quê? DEC, ou seja, descontinuidade, quero minimizar a descontinuidade, quero, sei lá, maximizar a vida útil do transformador. São objetivos físicos. Agora, quando, em última análise, esses riscos físicos têm que ser convertidos em dinheiro. Ou seja, o que realmente vai interessar ao presidente da CEMIG não vai ser quanto diminuiu o quesinho do tarô. Porque o cara não entende uma ova de tarô. Mas se você vai para o cara e fala, olha, eu estou comprando os religadores com um tempo de religação tal que eu consigo ganhar 200.000 reais a mais em relação aos tempos que a CEMIG está usando. Estou encarregando religadores já customizados com um tempo particular que eu falei para o fabricante. Então, nessas condições, a CEMIG consegue ganhar mais de 200.000 sobre os religadores comuns. Essa vai ser digamos assim, uma proposta que o diretor ou o presidente vai ver com bons olhos, porque está expressa na linguagem que ele usa, que é a linguagem do dinheiro. Essa é então a ideia básica deste negócio aqui. Há um risco físico, que é o risco produzido pelas faltas transitórias, como queda de raio, galho de árvore. Elas obedecem a um certo modelo estatístico. Com esse modelo, ou com uma simplificação do modelo, eu me arranjo para, por exemplo, encontrar
é o deck mínimo que eu consigo usar. Mas mais importante do que isso, eu consigo dimensionar meu reciclador para que consiga um máximo de benefício do projeto. Agora medido em dinheiro. Então, aí está a grande diferença. Trabalhar com riscos físicos ou com riscos econômicos. Ou, por melhor falar, poder traduzir qualquer risco em dinheiro. Que isso é que realmente a gente tem que tentar fazer. Bom, tem uma figura aí na anteúltima página que acho que é interessante de que vocês vejam como é que a gente relaciona bem o físico e o econômico. Tá? Vejam bem, nessa figura aí, como é que funciona essa figura? Bom, em primeiro lugar, vejam bem, lembram que a gente falou ao princípio, na primeira aula, que o que interessava para o consumidor, não é? Era o quê? Era o custo da energia elétrica. Não é? Então, eu posso escrever uma equação que me diria o seguinte, que a quantidade de energia que eu vou comprar é igual à minha avidez menos a tarifa dividida pela saciedade. Essa é a famosa fórmula do consumo racional, como falam os economistas, que me diz que, naturalmente, eu consumo cada vez menos quanto mais cara é a eletricidade. É importante essa fórmula pelo seguinte: a ANEEL considera que essa fórmula é apenas assim, ela não considera a tarifa, ela coloca assim: E igual a A sobre B. Em vez de colocar A menos tarifa sobre B, coloca A sobre B. Ou seja, ele adota a suposição de que o consumidor é inelástico. Ou seja, o consumidor consome a mesma coisa independentemente do preço. Essa é uma espécie de superstição, eu chamaria, do setor elétrico brasileiro. Vem da antiga época do CODI, do Comitê de Distribuição, dos anos 70, por aí, em que as empresas eram todas estatizadas. Então, o que acontece? As empresas consideravam o seguinte: não importa que a gente aumente a tarifa, o consumidor vai seguir consumindo a mesma coisa. Isso não é verdade. Isso ficou demonstrado na época desse grande apagão de Fernando Henrique, que a elasticidade dos consumidores chega às vezes a 14% em alguns tipos de consumidores. Quando o CODI, por exemplo, imaginava que era de 1%. Vejam que diferença brutal entre 14 e 1. Então, hoje em dia, a gente tem que pensar que a quantidade de energia que compra o consumidor é proporcional à avidez menos a tarifa. Podemos, se vocês quiserem, colocar aqui para que fique mais claro. Aí está, perfeito. Colocou melhor do que eu. Exatamente. Então, vocês pensem que para ANEEL, praticamente esse termo menos T desaparece. É simplesmente A sobre B, ou seja, independentemente da tarifa. Bom, agora, como eu posso usar essa fórmula para levar em conta interrupções de serviço? Compreendem?
durante a interrupção de serviço, o E cai para zero. Mas será que mudou a avidez do cliente? O cliente sigue querendo consumir e não consegue. Então o A permanece constante. E a tarifa também. A tarifa não muda entre normal e interrompido. Então, como explicar que o consumo do cliente durante a interrupção cai para zero? Não tem como. Então, o que é o que a gente tem que fazer? Tem que mudar um pouco essa lei dos economistas. Em vez de quantidade de produto, como neste caso seria a energia eu vou colocar potência. Ou seja, em outras palavras, eu estou representando o consumo ao longo do tempo. O consumidor, ele consome potência, que é uma grandeza instantânea, uma grandeza dependente do tempo. Então, o que é o que acontece durante o transitório? Durante a falta? Durante a falta, a potência cai para zero. Ou seja, é uma fórmula onde eu tenho liberdade de fazer, por exemplo, ir o valor de A para zero. Porque já não é a avidez, na verdade seria a avidez temporal. Então, quando eu não tenho tensão de energia, minha avidez temporal deixa de ter sentido. Porque o produto não está aí. Então não há avidez. É uma maneira mais ou menos, digamos assim, elegante de eu levar em conta as interrupções. Então, vejam bem o que está feito aqui. Eu tenho no eixo vertical dinheiro, fluxo de caixa. Por que não posso colocar dinheiro? Tenho que colocar velocidade de dinheiro, porque estou em um sistema dinâmico. No eixo que era energia, eu agora coloco potência, justamente para fazer essa transformação de energia para potência e dar qualidade temporal ao consumo. E, finalmente, coloco o tempo, que antes não estava. Por isso é que aqui. Esta curva aqui é a curva da receita. Tá? Na verdade, é a curva da velocidade de receita. Interceptada com esta reta, que tem como pendente tem o T, que aqui chamo de tita, mas é a mesma coisa. Essa reta, então, intercepta a curva de receita nesse ponto. Quer dizer que eu tenho esta potência consumindo. Então, durante este período que é da interrupção, você vê que não tem consumo de potência, que é potência zero. Estou aqui, no piso. Aqui, desaparece a interrupção, eu começo a consumir segundo a intersecção da curva dessa tarifa com a curva de receita, velocidade de receita, e então tenho esta potência ao longo de todo este tempo. Lembra que estou considerando um consumidor médio, que consome o mesmo entre as 24 horas e durante todo o ano. Então, o que é o que vou ter? Que a energia consumida por este cara vai ser esta que está marcada em vermelho. Essa é exatamente a receita que vai ter a empresa. Então, em vez de ter a receita toda, aqui deveria também estar, porque isto é o ano todo, aqui dividiu o ano em uma parte interrompida e uma parte normal.
Então, na parte interrompida não tenho potência. Na parte normal tenho potência. A área debaixo da potência é energia. E esta área azul o que é? Isto aqui, veja bem, é potência, assim, é potência. Então, multiplicada pelo tempo me vai dar energia. Ou seja, a área azul vai ser energia. A área vermelha vai ser receita. Então, assim funciona o tarot aplicado a interrupções. É um tarot dinâmico, por assim falar, em que, em vez de falar de consumo, que seria energia, falo de velocidade de consumo, que é potência. A fim de contas, potência é velocidade de energia, não é? Então, assim funciona. Então, você vê que eu consigo descrever o fenômeno da descontinuidade de uma maneira completamente coerente com as leis da economia. Coisa que eu lembro há muitos anos como a gente quebrava a cabeça falando como posso representar uma falta física, posso convertir em um fenômeno econômico. Onde está a queda a zero da energia? É que o que cai a zero não é energia, é a potência de consumo durante o tempo de interrupção. E a potência volta automaticamente quando o sistema se normaliza. Então eu tenho uma descrição que está, digamos assim, suficientemente, digamos assim, clara como para ter essa representação. Bom, claro que há muitas coisas nesta questão da qualidade que são importantes de levar em conta quando a gente estuda o mercado elétrico. Porque, a fim de contas, a qualidade é um elemento, uma componente do preço da energia. Não há dúvida que a energia de alta qualidade o consumidor tem mais propensão a pagar por energia de boa qualidade que por energia de má qualidade. Esse é um fenômeno bastante evidente. Ao ponto, por exemplo, de que você observa, quando, por exemplo, uma pessoa consome 1 kW por dia, mas um belo dia, às 12 da noite, vem um apagão e dura o dia todo. Então, ele deixou de consumir, vamos dizer, 5 kWh, que devia ter consumido. Então, o dia seguinte que voltou à luz, ele deveria consumir não 5, 10, para recuperar. Mas nós sabemos muito bem que essa recuperação não acontece. Como máximo, ele poderá ter um pouco mais de energia durante o dia porque a geladeira esquentou e tem que esfriar de novo. Mas não há digamos assim, uma memória da propensão a consumir, entende? Então, essa é a forma em que funciona. Agora, há outros elementos da qualidade de energia, que é o que a ANEEL descreve como qualidade de produto. Por exemplo, harmônicos. Uma onda de tensão, teoricamente, deve ter um componente, uma percentagem máxima de harmônicos, que são dados em percentagem de terceiro, quinto ou sétimo harmônico. São valores limites. Não pode ter mais de, não sei, 5%, sei lá. Coisa assim. Agora, por quê? Pensem vocês, por exemplo, no seguinte. Um consumidor, não é? Está perto de uma fábrica de
electrolítica, que tem grandes retificadores, normalmente retificadores de pulso. Eles introduzem muito harmônico na rede. Então você não consegue ver televisão. Não aparece por quê? Porque a interferência é muito grande. Então, como resultado, você desiste de ver televisão. Você nem liga a televisão. Você já está diminuindo o seu consumo. Então você vê que a qualidade do produto influi também no consumo. Na verdade, a avidez, eu poderia colocar uma fórmula em que essa avidez A é uma função da qualidade do produto. Chega a um valor máximo com a qualidade perfeita e vai caindo. Quando, por exemplo, a distorção harmônica passa de 20%, não consegue ver televisão, e o cara simplesmente cortou a APA, caiu para a metade. Porque, quem sabe, a metade do bem-estar que recebe uma pessoa pela energia elétrica vem da possibilidade de assistir à televisão. A possibilidade de ter luz também é importante, mas com certeza que não representa 100% de todo o bem-estar que recebe uma pessoa. Então, é uma questão que deve ser justamente elevada, e é perfeitamente possível de representar também no tarot. Por quê? Porque basta ter um modelo, esse modelo que no tarot chamamos de sistema de uso, é justamente o sistema que tem a geladeira, o televisor, o forno microondas, todos os, na medida em que um elemento de falta de qualidade afeta o funcionamento de um desses equipamentos, começa a diminuir o bem-estar que obtém e, naturalmente, a propensão a consumir e a economia da empresa. Então, você vê que, inexoravelmente, um sistema que tem má qualidade é economicamente ruim, porque os consumidores não se interessam por consumir, e a empresa montou um sistema grande que depois vê que a gente não consome. Então, há um conjunto de aspectos que a gente tem que considerar nesse sentido. Bom, conclusão, então. Um elemento importante na estrutura econômica dos mercados elétricos é a qualidade de energia. E, naturalmente, que isso se estende a outros mercados, a qualidade de energia. Que, no fundo, o que significa? Significa que, quando a energia é de má qualidade, eu não consigo obter a utilidade que normalmente deveria encontrar. Porque, justamente, a falta de qualidade conspira para que eu não produza bem-estar no sistema. O televisor que não funciona, não apenas não produz. Eu lembro há muito tempo uns caras meio assim, em forma de piada, não sei, uns professores fizeram um paper em um congresso que falava o seguinte: qual é o efeito econômico de uma interrupção que acontece no momento em que o Brasil está jogando a final da Copa. Não é? E mostraram que isso produzia um efeito terrivelmente danoso, porque não apenas havia despropensão, ou seja, havia uma espécie de desejo das pessoas de se vingar da empresa não consumindo. Então, uno entra, mais uma vez, em uma questão que depois nós vamos ver melhor ainda quando a gente, provavelmente na próxima aula, comece a falar sobre o risco. O risco produz mudanças profundas no comportamento das pessoas. Então, por exemplo, a hipótese de consumo racional deixa de existir. Por quê? Porque a racionalidade desaparece em tempos de crise.
os americanos chamam isso de flock syndrome, não é? Ou seja, o síndrome do rebanho. Todo mundo dispara em uma direção maluca, seguindo uma pessoa que começou a correr para lá por outro motivo. Mas aí se produzem essas corridas, não é? Malucas, justamente como resultado da crise. Então, deixa de haver decisões racionais. E a gente entra em outro capítulo completamente diferente. Nós vamos ver depois como isso se manifesta, por exemplo, como é a estatística do desastre. Não é, para começar, não é muito diferente da gaussiana. A estatística dos casos de desastre obedece a um tipo de estatística que se costuma chamar de Gumbel, ou Frechet, em que se a gente aplicasse, como por exemplo aplicaram muitos na crise de 2008, tinha sistemas que analisavam a possibilidade de haver uma catástrofe, ou seja, uma catástrofe financeira, não é? Uma falência da empresa, uma falta de liquidez, imaginando que os riscos estavam distribuídos em forma normal ou gaussiana. Mas em época de crise, essa curva se muda e vai para uma distribuição de Gumbel, que tem, digamos assim, a cauda muito mais espessa, chama de fat tail, não é? E como resultado, os cálculos que normalmente se fazem sobre distribuição gaussiana não valem mais. Por isso que tantas empresas quebraram em 2008 e 2009. Justamente porque seus análises de risco eram feitos baseados em distribuições gaussianas. O VAR, do JP Morgan, que é o método mais popular de cálculo de análise de risco, o Value at Risk, do JP Morgan, outros VAR são diferentes, mas o VAR do JP Morgan, ou seja, da chamada Risk Metrics, é baseado na componente normal. Então, eles viram a probabilidade de falência, dava 1/1000.000. Sim, mas se mudavam a distribuição para a distribuição de Gumbel, passava de 1/1000.000 para 1/100.000, que já é, vamos dizer assim, fortíssima. Tá? Então, neste, digamos assim, enfoque dos mercados que a gente está fazendo, tem que levar muito em conta não apenas os aspectos econômicos e os aspectos técnicos, mas também aspectos que eu chamaria de psicológicos, quase. Ou seja, como é a psicologia do investidor e do decisor econômico em situações de crise. Como esse comportamento muda e como esse comportamento pode, digamos assim, destruir todos os modelos que a gente tem para lidar com as situações de risco. Então, volto a repetir, eu sugeriria, se algum grupo está sem saber muito bem e quer uma forma tranquila e direta de fazer essa monografia, vocês podem entrar em contato com a gente, podem pegar esse material e, com o devido ajuda, porque isto só lendo, provavelmente vocês vão precisar de uma pequena, fora da aula ou em algum momento, alguma pequena explanação adicional, mas é um tema possível que vai ocupar pouco tempo de vocês e vai permitir, então, que essa promoção, digamos, de uma maneira tranquila. Então, eu vou passar para o professor Bonato fazer suas considerações. Muito bem. Vou acender a luz aqui, senão acorda um pouco. Olha só, a proposta do curso é essa, causar provocações para vocês refletirem sobre essa complexidade que é você entender a regulação, os estímulos econômicos que existem, as variáveis técnicas, ambientais, que é um negócio regulado e não é regulado à toa.
Por que tem que ter a regulação? Porque se não houvesse a regulação, o preço da energia é lá em cima, que é um monopólio natural. Na verdade, não. Isso nós falamos no primeiro dia, não é isso? Agora, fazer a regulação acontecer de tal forma que tem esse equilíbrio entre a geração de valor para o investidor, né, o concessionário, e ao mesmo tempo um preço justo para o consumidor, não é tarefa fácil. Porque tem um monte de variáveis aí, com o que a gente chama de assimetria de informação, o professor Hector já falou isso, que torna o problema um tanto quanto complicado. Por isso, usar um modelo econômico didático como o tarô faz a gente ter uma ideia mais geral de como é esse jogo. Entendeu? O que impacta a receita da concessionária? A tarifa. Se a tarifa sobe, né, para o mesmo consumo de energia, vamos assumir que o consumo não cresce tão rápido assim, né? O que faz crescer o consumo de energia, gente? O aumento vegetativo mesmo, né? Tem o aumento vegetativo, mais pessoas constroem casas, mais residências, a indústria vai crescendo, certo? Quer dizer, de certa forma, consumo de energia e crescimento econômico está diretamente ligado, certo? Não. Quando a indústria aquece, a economia está ali produzindo mais, as pessoas tendo acesso a crédito, comprando mais. Então você tem uma televisão, você compra duas. Você põe no quarto, você tem uma geladeira, você compra duas. Vamos colocar lá porque a cerveja está barata, vamos estocar cerveja. Você não estoca cerveja barata, né? Você vai e compra várias vezes. Lembra, tinha uma época que a gente tinha freezer, né? Não, vamos comprar carne e guardar porque o preço sobe tão rápido no cenário inflacionário. Você tinha a ilusão que você comprasse a carne e botasse no freezer, aí que você gastava mais de energia elétrica para manter aquela carne lá, quase não compensava. Hoje em dia quase ninguém tem freezer. Ou seja, a geladeira já vem com um pequeno freezerzinho, né? Na verdade, você compra a carne uma vez que você vai no supermercado para evitar de ir muitas vezes, porque cada vez que você está no supermercado é fila. Nossa senhora, não sei, vocês gostam do supermercado? Não. As mulheres gostam. E vai ver a coleção de bolacha, como é que está, o que mudou. Não, o meu cunhado é muito sarcástico, ele brinca assim, né? Ele não tem o que fazer, cidade pequena, Conchal é uma cidade de 20 mil habitantes. Então, final de semana não tem o que fazer, o que a gente faz? Vamos passear no supermercado para ver a coleção nova de bolacha que chegou. É brincadeira, mas ó, a ideia é assim, a gente precisa olhar essas relações entre empresa, consumidor, com um enfoque econômico, que é um enfoque que realmente tem impacto. Tem um lado técnico, como o professor disse aqui, da questão da qualidade, como é que você faz, a engenharia propriamente, né? Como é que eu faço para melhorar os indicadores de continuidade ou de descontinuidade da empresa, certo? A duração das faltas, a frequência de ocorrência das faltas. Né? Então, tem né, estudos de proteção que você faz, você melhora a coordenação, né, a seletividade entre o religador na saída da subestação, os elos fusíveis que tem ao longo do caminho, você põe religador na rede, você secciona, você cria maneiras de restabelecer rapidamente o circuito, e a tendência é você criar uma rede que seja mais inteligente, ela se cura. Então, dá um defeito no setor, você tem elementos para detectar que aquele trecho está em falta, você isola o trecho, abre chave, fecha aqui, fecha lá, deixa só um pedacinho sem energia. E o resto do bairro, tudo com energia. Não é isso que a gente espera como consumidor? Perfeito, mas a empresa vai gastar dinheiro com isso por quê? Qual é a motivação? Então, qual é a motivação que uma empresa vai investir em self-healing? Que esse é o nome bonito para reconfiguração automática de redes. Ué, só se ela tiver um benefício econômico em fazer esse investimento. Aquele que grandão que apareceu lá, né, porque o investimento em escala é o Bzão, que é a base de remuneração. Então, você aumenta a base de remuneração, você coloca mais poste, mais cabo, você expande a rede para atender cliente. Agora, para melhorar a qualidade, você tem que fazer um investimento um pouquinho diferenciado. Por exemplo, colocar religador na rede, você tem mais facilidade para abrir aqui, fechar lá, abrir lá automaticamente. Não precisa mandar o eletricista lá para ele abrir uma chave, entendeu? Porque
Até ele pegar o caminhonete, entendeu? Pegar a estrada, pegar o trânsito, chegar no... Não, já foi 1 hora para ele chegar até o ponto de fazer as manobras, que é o que acontece hoje. Por isso que o DEC das concessionárias é da ordem de... Quanto tempo? 11. Estava ali 11. De 2016, o DEC da CEMIG era 11, quer dizer, cada os 8 milhões de consumidores da CEMIG, em média, ficam sem energia por ano 11 horas. É um dia inteiro sem energia. Entendeu? Não? Você fala, pô, mas peraí, se for no domingo, não tiver jogo do Cruzeiro, não tem problema. Mas e se acontecer de ficar energia na hora da final? Você imaginou a revolta desse torcedor lá em BH? Tem cruzeirense aqui ou não? Parabéns, hein, ó. Mas tem flamenguista aqui ou não? Aí, ó. Não, peraí. Eu não sou cruzeirense, não. Eu não sou cruzeirense, não. Não sou nem... apenas para descontrair. Mas você nota o seguinte, o investimento na qualidade, no atual modelo regulatório, só justifica se você ponderar, olha, qual é o custo da não qualidade? Quanto que eu pago de multa se o DEC não for atendido? Ah, o custo da multa é tanto. Ah, não atendi a meta. Então, tem lá um... Na verdade, não tem multa no DEC e no FEC. Hoje tem a multa no DEMIC, é no consumidor. É um reembolso ao consumidor. A compensação é imediata. Você pega a sua conta de energia, vem escrito assim, indicadores referenciais. É o DEMIC, duração máxima, o DIC, o FIC e o DEMIC, certo? Seria mesmo a duração individual que você, como consumidor, vamos dizer assim, perante a ANEEL, porque nenhum sistema é infalível, eu falo, não, é razoável que você fique, por exemplo, 1 hora sem energia por ano. Então, o seu DIC está lá, 1 hora. E aí, se naquele mês foi apurado que você ficou 2 horas sem energia, pronto, estourou a meta. Então, significa que a concessionária não cumpriu a meta de atender aquele indicador seu. Então, ela tem que compensar você financeiramente por ter ficado privado de ter acesso à energia elétrica. E como é que ela faz isso? Na conta de energia do mês seguinte seu, você vai pagar um pouquinho menos. Você nem percebe que vem lá 70 centavos a menos. Entendeu? Só que somando para todos os 8 milhões de consumidores, se ela não investe na qualidade, o custo da compensação, né, Hector? Começa a chegar a ordem assim, 200 milhões, 300 milhões. Aí o diretor fala, o que é isso, engenheiro? Ô, Francinete, investir na qualidade aí, rapaz. Aí, ó, 200 milhões aqui. Aí você vai falar, peraí, deixa eu pegar o tarô aqui, fazer uma análise de qual é o que ótimo para investir na qualidade, através de um estudo de... Porque você fala assim, não, vamos colocar religador em... Tem 6, quantos alimentadores tem a CEMIG? 600? Acho que é uns 600. Vamos supor que tenha 600 alimentadores na CEMIG. Acho que tem mais, né? Eu acho que tem mais. Mas vamos supor que seja 600. Se em cada alimentador eu falo, não, eu vou colocar 10 religadores aqui, para picar mesmo o alimentador e ter opções de manobra. E cada religador custar 20 mil dólares, 70 mil reais, é o religador, mais todo o sistema de automação e tal. Né? Então, 20 mil dólares. Se for 1.000 religadores, dá 20 milhões de dólares de investimento. Você não é louco de fazer essa proposta para o seu diretor, sem mostrar para ele que vale a pena. E como é que você vai fazer essa avaliação? Aí vem o tarô. Você pega o tarô, põe os dados da empresa, modela a empresa no tarô, faz as continhas, chega assim, olha, vamos colocar, identificar quais são os alimentadores críticos, aqueles que têm uma frequência de ocorrência de falhas muito grande. Vou analisar as causas dessas falhas. São causas, quais são as causas? É rede que já está, né, muito
sofrida por curto-circuito, está picoteada, toda hora cai, passa um dedinho, cai, passa um dedinho, cai, pô, peraí, toca essa rede. Ou então, é vegetação que toda hora está encostando na rede, o que você faz? Poda a vegetação. Ah, mas não pode porque é área de proteção ambiental. O que você resolve? Ué, isola a rede. Entendeu? Engenharia tem solução para tudo. A questão é quanto custa. E você, como engenheiro, gerente, você vai ter que fazer uma análise econômica, técnica, regulatória e propor uma linha de solução. É isso que vocês, né, ao entender a regra do jogo, ao entender o modelo econômico, ao entender o tarô, vocês vão conseguir fazer. Vocês vão ver aonde que o bicho pega. Se aumenta o investimento aqui, ele tem que gerar uma redução de custo em algum lugar. Para que lá embaixo, lá no cálculo do EVA, ele seja positivo. Porque se fizer um investimento que não gere nenhum benefício suficientemente quantificável, e no fim das contas o EVA fica negativo, você é demitido. Porque a área financeira vai falar o que o Alexandre Bueno, né, da CEMIG, ouvia do departamento financeiro. Fala, pô, vocês da engenharia são muito bons, mas vocês estão destruindo o valor da empresa. Vocês fazem um monte de projeto que o EVA é negativo. E é verdade. Por quê? Porque o engenheiro não conhece a economia, não conhece finanças, não sabe, é tanta informação que ele, se ele conhecer muito bem a área técnica, está bom demais. Mas não está. Entendeu? Então você se mantém no emprego, ou você cresce no emprego, quando você amplia a sua visão do impacto econômico da tecnologia que você está propondo. E isso vai mais do que fazer um fluxo de caixa, calcular valor presente líquido, entender a regra do jogo inteira. A regra do jogo inteira é governo recebendo imposto, a empresa com a receita, custo operacional, OPEX, perdas, depreciação, remuneração do capital, pagamento do credor, remuneração para o acionista. E como é que você põe todas essas coisas num lugar só? Tarô. Está vendo? Então o que o professor Eric está fazendo aqui é dar motivos para vocês estudem o tarô. Não é jogar cartas, não. Isso aí é jogo de azar. O tarô é tarifação otimizada. Que se você tiver na cabeça o modelo do tarô, quando você está analisando você fala, pô, peraí, vai entrar aqui, tem que sair lá, tem que aumentar aqui, então você já vê a relação de causa e efeito. Entendeu?